lembrou, né, de gravar. Muito obrigada, Alice. Comecei agora a gravação com vocês, tá certo? Vou pedir que vocês mantenham os microfones de vocês desligados. Quem quiser ligar para fazer algum comentário, falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá certo? Liga o microfone, fala e depois desliga de novo, para não ficar nenhum chiado, nenhum incômodo na nossa aula. E outra, viu? Vocês sabem que eu amo acompanhar vocês no chat e que eu amo quando vocês participam da minha aula, né? Então, vou ficar aqui só observando para ver quem está participando, tá certo? Vamos começar, minha gente? Bora nós. Chega mais. Bora que a chuva começou. Que é? Bora começar a aula que a chuva começou. A frente fria chegou. Eita, povo animado nesse sábado, viu? Eu tô triste que eu ainda nem comi, eu tô aqui morrendo de fome. Não tive nem intervalo, meu povo, mas vai dar certo. Quando for 9h30 que a gente terminar aqui a aula, 9h30, 9h40 por aí eu vou e como alguma coisa. Mas vamos lá, né, minha gente? Vamos começar a nossa aula sobre a história da saúde mental através dos tempos, né? Então, hoje, basicamente, nós vamos traçar uma linha do tempo envolvendo aí toda a história de saúde mental. Gente, o que é que eu indico para vocês? Que vocês peguem caderno, caneta, né? Para que vocês possam fazer anotações. Porque, como eu falei na minha aula, eu sempre dou uns bizus. Gente, ó, isso aqui é importante. Anotem isso aqui. Então, se vocês estiverem com caderno, caneta, do lado é bem mais fácil. Que aí, quando for na hora da prova, você vai lembrar. Tá certo? Vamos lá, gente. Aqui eu separei algumas perguntinhas que, inclusive, essas perguntas eu vou responder para vocês ao decorrer da aula. Então, basicamente, quais são as dúvidas que vocês vão tirar? Primeiro, como eram vistos os problemas mentais há tempos atrás? Vocês acham que os problemas mentais é da mesma forma como viam hoje? Ou vocês acham que tiveram novas mudanças? Né? Então, vocês vão já responder essa perguntinha. Como era o tratamento às pessoas com transtornos mentais? Será que o tratamento era igual como era de hoje? Será que era apenas medicações, né, que as pessoas tomavam? Será que existiam as terapias ocupacionais ou não? Então, a gente vai ver isso também. O hospital psiquiátrico, ele ainda tem algum papel relevante a cumprir? Será que ele ainda deve haver modificações? Ou será que está tudo bem até hoje? E hoje, a assistência em saúde mental continua a mesma ou mudou? Então, ao decorrer da aula, gente, você vai saber responder todas essas perguntinhas que eu coloquei para vocês, né? Quais foram as mudanças que houveram, né? Realmente o que influenciou na nossa saúde mental, tá bom? Mas antes de tudo, a gente tem que primeiramente entender esse processo de loucura. Vamos focar aqui na loucura, minha gente, porque hoje em dia, se eu olho para um lado e chamo um colega de louco, de louca, para a gente é super normal, né? A gente leva essa palavra loucura como um termo muito popular, tipo, essa menina é doida, essa menina é louca, e ninguém leva mal, né? Ninguém fica magoado por conta desse termo. Mas antigamente, gente, a palavra loucura, ela era um termo realmente bem pesado, digamos assim. Era um termo que as pessoas realmente levavam a letra mesmo, tá certo? A loucura, ela pode ser considerada uma experiência social, já que ela é encarada de diferentes formas, tanto por grupos sociais, como foi ao decorrer da história. Só para que vocês entendam, gente, vamos começar falando da Grécia Antiga, tá certo? Se você for colocar essa palavra loucura na Grécia Antiga, ela era considerada uma manifestação divina. Os loucos, gente, só para vocês terem noção, na Grécia eram vistos como profetas, viu? Eram profetas que falavam coisas que os homens comuns não entendiam. Por exemplo, né, esses homens que eles eram considerados homens que tinham excesso de paixão, excesso de sentimentos, né? Ou seja, eles eram vistos como loucos. Essas pessoas que não se comunicavam muito bem com a população, né? Não eram considerados tão comuns. Eles eram considerados loucos na época da Grécia Antiga, tá certo? Porém, minha gente, a parte boa é
que esses loucos da Grécia Antiga, eles andavam normalmente na rua, eles eram livremente pela cidade. Eles não eram isolados pelo fato deles serem considerados loucos. Era realmente, tipo, bem de boa. Já na era medieval, saindo um pouco aí da Grécia Antiga, quando a gente fala de era medieval, a igreja, ela tinha o saber e o poder. E aí, gente, nesse caso, o louco, na era medieval, ele era visto como uma associação demoníaca. Meu povo, quem era louco era quem tinha o demônio nos coros, só para vocês entenderem. Era um ser totalmente maligno. Né? Então, antigamente, as pessoas consideradas loucas eram pessoas que tinham associação demoníaca, tá certo? Se o louco ele chegasse a fazer uma confissão de que ele era um bruxo, ele poderia ser exorcizado ou até mesmo punido. Ou ele era exorcizado ou ele era punido, meu povo. O louco, se ele dissesse assim, olha, eu sou um bruxo, né? Então, ele iria ser submetido a uma ordem religiosa. Só para vocês terem noção, isso lá na era medieval, tá certo? Caso esse louco ele fosse rico, ele poderia comprar uma palavrinha que se chama Santa Inquisição. Professor, o que é que significa essa Santa Inquisição? Significa que, se ele tivesse dinheiro, ele poderia comprar a dignidade dele, digamos assim. É como se essa pessoa ela fosse considerada somente como uma pessoa estranha na sociedade. Mas, para isso, ela teria que ter dinheiro, tá certo? Eles, por exemplo, se eu dissesse assim, olha, eu sou um bruxo, só um exemplo, sou uma bruxa. A pessoa, ela tivesse dinheiro, ela só seria considerada como uma pessoa estranha. Ela iria comprar essa Santa Inquisição e ela era considerada como uma pessoa estranha na sociedade. Mas, se aquela pessoa dissesse assim, eu sou uma bruxa, e aquela pessoa ela não tivesse dinheiro, ou ela era exorcizado, ou aquela pessoa teria algum tipo de punição, tá? Isso, galerinha, nós estamos falando da era medieval, tá bom? Que lá os loucos eram vistos como demoníacos, pessoas demoníacas, ok? Vamos lá. Dando continuidade, nós temos aqui o Renascimento. Nessa época do Renascimento, o homem ele era o centro de tudo. Sendo assim, os lugares eles deveriam estar limpos e para isso seria necessário excluir aqueles que não participam do mercado de trabalho. Gente, olha só, presta atenção como é que funcionava o Renascimento. Se a pessoa ela fosse um mendigo, um velho, prostituta, leproso, sifilíticos e loucos, essas pessoas elas teriam que ser excluídas da sociedade. Olha só, nós estamos falando de renascimento. Gente, uma pessoa idosa era considerado como uma pessoa louca. E aí, o que é que acontece? No Renascimento, eles instauraram um verdadeiro projeto de limpeza. Professora, como é que funciona esse projeto de limpeza? As pessoas que fossem mendigos, velhos, prostitutas, leprosos, tivessem sífilis e fossem loucas, elas simplesmente eram rejeitadas pela sociedade e elas eram deportadas para fora da cidade. Ou seja, elas não poderiam continuar morando naquela cidade. Só para vocês terem noção, minha gente, o quanto era ruim você ser, digamos que, um mendigo, por exemplo. Gente, o mendigo ele era considerado uma pessoa louca, sem ter nenhum transtorno mental, digamos assim, e ela era excluída da sociedade. Ela tinha que ir para fora da sociedade, porque no Renascimento eles tinham que fazer essa limpa. Era assim que funcionava, certo? E aí, gente, com o início da sociedade industrial, as cidades cada vez maiores e começavam-se a encher de pessoas. Tinham muitas pessoas e essas pessoas começaram a ficar no meio da rua. Alguém tá falando? Ligando mesmo, normal. Oi? Tem alguém falando, gente? Gente, quem tiver com o áudio ligado, sem querer, dê uma olhadinha no áudio de vocês, se não tá ligado. Acho que é um homem que tá falando.
Não sei não, eu tratar na casa Tá aqui, é o Márcio. da ocupado. Deixa eu silenciar aqui. Lá amanhã, se mudar. Pronto, meu povo. Aí, se vocês quiserem falar, vocês liguem, mas não esqueçam de desligar depois, tá? Por favor, viu? Porque senão acaba atrapalhando. Vamos lá. Gente, até aqui tá dando para entender, tá tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Então, vamos lá. Continuar falando sobre o renascimento, né? Como eu estava falando para vocês. No renascimento, minha gente, só relembrando, pessoas, né, que fossem um pouco mais diferentes, como mendigos, velhos, prostitutas, leprosos, pessoas que tivessem sífilis e os loucos. Eles eram excluídos da sociedade e eram deportados para fora da cidade. Olha só, pode ser que eu cobre na prova uma questãozinha parecida com essa, tá certo? E eu preciso que vocês saibam identificar, tá? Se eu perguntar qual foi a trajetória da saúde mental, eu preciso que vocês me contem um pouco do que vocês entenderam sobre a aula de hoje, tá bom? E não é simplesmente você pegar, copiar a pergunta, colar no Google, porque eu também sei fazer isso. Quando eu vejo que uma resposta é muito bem formulada, gente, é muito simples. Eu copio e colo no Google que tá lá a resposta de vocês. Eu sempre faço isso. Então, por exemplo, muitas das questões foram zeradas porque simplesmente tiveram alunos que copiaram e colaram no Google. E eu não aceito, tá? Eu quero que vocês coloquem com a palavra de vocês. Tem alunos que às vezes escrevem que você diz assim, meu Deus, que coisa mais linda. Porque você vê que foi com as palavras do aluno. Então, é isso que eu quero de vocês. Eu não quero que vocês peguem uma resposta toda formulada no Google, não. Eu quero que vocês utilizem as suas palavras. A gente vê que aquelas palavras saíram da boca do aluno, porque foi uma coisa mais menos elaborada, digamos assim, tá bom? E é isso que eu quero de vocês. Eu prefiro 1000 vezes assim, tá bom? Então, por isso que eu quero a atenção de vocês. Vamos lá, meu povo. Dando continuidade aqui no Renascimento, tá? Como eu falei para vocês, começaram-se a encher demais as cidades. Por conta dessas pessoas, né, desse projeto de limpeza que foi feito. E aí a cidade começou a ficar muito cheia. E isso acabou sendo ruim para o governo, né? Porque o governo não queria ter várias pessoas desabrigadas. Então, tinha muita gente morando na rua. E aí, o que foi que aconteceu, né? Foram tomadas algumas medidas para tentar resolver esse problema. E essas pessoas, elas eram internadas nas casas de correção e de trabalho, em alguns hospitais gerais, tais como as instituições, elas não queriam tratar aquela pessoa, curar aquela pessoa, e sim punir. Ou seja, esses mendigos, gente, o governo imaginou assim, não, tem que tirar esse povo da rua. Então, essas pessoas, esses mendigos, os velhos, as prostitutas, os leprosos, os sifílicos e os loucos, eles foram todos colocados, internados em uma casa de correção. Nessa casa de correção, gente, as pessoas que trabalhavam em prol dessa casa, eles não tinham a função de curar. Olha, eu vou dar um tratamento aqui para curar. Não. Essa não era a função. Qual era a função dessas casas de punição? Punir a pessoa. Casas de correção tinha como intuito punir aquelas pessoas, porque na cabeça delas era um pecado que aquela pessoa tinha, né? Então, nesse caso, era crueldade, gente. Tirava aquela pessoa da rua, colocava ela numa casa de correção e simplesmente punia aquela pessoa, tá certo? Isso nós estamos falando, né, na época do Renascimento, né, que foram realmente algo bem interessante. Vamos lá. E aí, gente, nós temos aí os primeiros hospitais psiquiátricos, eles acabaram se tornando depósito de marginalizados. Olha só, meu povo. Vocês estão vendo aí a imagem que está na tela de vocês, várias pessoas, é como se fossem várias camas. Um local, né, uma sala com várias camas, vários leitos, e as pessoas simplesmente passavam o dia todo sem fazer nada. Nada. Quando não estava fazendo nada, estava sendo punido, né? Estava levando chicotada, estava ficando em um quarto escuro, que a gente vai já conversar um pouquinho sobre isso, tá certo?
Então, os hospitais psiquiátricos, eles se tornaram depósitos de marginalizados, que eram pessoas excluídas da sociedade, que não eram consideradas como cidadãos. Simplesmente. Se você fosse um velho, se fosse uma prostituta, ou até mesmo um homossexual, gente, você iria estar em um hospital psiquiátrico internado como uma pessoa marginalizada. E você era totalmente excluído da sociedade, certo? Então, assim, só para vocês terem noção, as primeiras instituições que foram criadas dessa forma foi no século XV, né? Faz muitos anos, mas vocês vão ver que houveram mudanças, mas muitas vezes essas mudanças foram para pior, viu? Vou já mostrar para vocês uma história ali de um certo manicômio aqui do Brasil, porque sei que vocês estão vendo que eu estou contando para vocês, desses hospitais psiquiátricos, é lá na Europa, viu? Na Espanha, na Itália. Mas eu vou já mostrar para vocês o que aconteceu aqui no Brasil, que ficou muito marcado na nossa saúde mental, na história da saúde mental, tá bom? Então, uma das primeiras instituições que foram criadas foi aonde? Na Europa, tá certo? Lá foi onde se surgiram esses hospitais psiquiátricos, igualzinho como vocês estão vendo aí na imagem. Ok, gente, entendido até aqui. Alguém tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Olha só, eu vou, no finalzinho da aula, eu vou fazer várias perguntinhas para vocês, viu? Então, espero que vocês tenham prestado atenção, estejam prestando atenção, fazendo anotações, porque no final da aula vai ter perguntas, viu? Eu quero ver quem é que vai participar. Vamos lá, minha gente. Simbolizada na Europa pela Revolução Francesa, isso aqui nós já estamos falando de um outro tempo, tá certo? Nós tivemos aí que os loucos não podiam circular no espaço social com outros cidadãos devido à sua alta periculosidade. Meu povo, as pessoas que eram consideradas loucas não podiam andar na rua porque simplesmente achavam que aquelas pessoas eram perigosas. Eles eram considerados como indivíduos de alta periculosidade. Só porque tinha, muitas vezes, um simples transtorno mental, tá? Então, lá na Revolução Francesa, era assim que eles viam as pessoas consideradas loucas, tá certo? E aí, o que é que aconteceu? Como teve essa ideia, né, dessas pessoas ser de alta periculosidade, o que foi que aconteceu? Simplesmente criaram-se os manicômios, né, que teve aí o objetivo de curar essas pessoas. Porque como eu falei para vocês, ó, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, ó. Como eu falei para vocês, aqui na sociedade industrial, o que foi que eles fizeram? Eles criaram as casas de correção, certo? Só lembrando, eles criaram, no Renascimento, foram se criadas as casas de correção, e nessas casas de correção, as pessoas, elas eram punidas. Não tinham nenhuma finalidade curativa. A função deles não era curar essa pessoa que tinha um transtorno mental ou que era excluída da sociedade. A intenção deles era o quê? Punir. Não, é um pecador, então vamos punir esse pecador. Deixava esse pecador dias e dias num quarto escuro, sem nem ver a luz do sol. Fazia tratamentos, né, de bater naquela pessoa. Era realmente algo muito cruel, tá certo? E, gente, através dessa Revolução Francesa, que foi se observado o quê? Essas pessoas, elas teriam que ter um tratamento. Só que esse tratamento, gente, que vocês vão ver agora, foram os manicômios. Aí vocês vão entender o que eram esses manicômios, tá? Quem já assistiu a série, aí pelo menos o comecinho da série, vai ver que eles relatam um pouco de como eram esses tratamentos do manicômio. Como as pessoas eram vistas. Inclusive, tem até um filme, gente, além da série, tem um filme que é bem interessante, que eu não sei se vocês já assistiram, que se chama Nice e o Coração da Loucura. Gente, esse filme é incrível, incrível. Ele fala muito sobre a saúde mental. É um filme brasileiro, tá, gente? Que fala exatamente como eram os manicômios. Como era o tratamento de choque, como era a lobotomia, que a gente vai já falar um pouquinho sobre esses tratamentos.
Então, esse filme, Início, Coração da Loucura, ele mostra um pouco de como eram os manicômios do Brasil. Tá certo? Deixa eu ver o que é que vocês estão colocando aqui no chat. Ver se tem alguém falando aqui no chat. Ixi, o Rogério tá dizendo... Não tá Rogério conseguiu entrar na aula, Rogério? Deu certo? Consegui, deu sim. Conseguiu, né? Pronto, tá ótimo. Eu ia te chamar aqui para ver se dava certo. Então tá ótimo. Vamos lá, minha gente. Agora eu quero que vocês foquem nesse rapaz aí que tá na tela para vocês, que é o Philip Pinel, tá certo? Foquem nesse rapaz, porque quando a gente fala de história da saúde mental, esse rapaz aqui é o cenário de tudo, certo? Foque no Philip Pinel. Ele foi que fez toda a mudança no tratamento de doentes mentais, tá certo? Primeiro, gente, vamos conhecer um pouco da história dele, tá? O Philip Pinel, ele nasceu em 1745 e ele faleceu em 1826. Por que ele ficou conhecido, professora? Porque ele foi o pioneiro, foi ele que realmente diz assim, não, eu vou estudar sobre saúde mental. Foi esse rapaz, esse jovem que vocês estão vendo na tela, que fez toda a reforma, foi um dos avanços para a reforma psiquiátrica, tá certo? Ele, gente, começou a estudar sobre o tratamento de doentes mentais. E aí, ele pensou em uma mudança na psiquiatria, que a gente chama de psiquiatria moderna. Foi ele que realmente pensou assim, não, poxa, esse tratamento é um tratamento que não está trazendo benefícios para os pacientes. Então, eu preciso estudar coisas que vão melhorar aqueles pacientes e não deixá-los eles mais tristes. Porque, gente, imagine você passar por um tratamento de choque, né? Tratamento de choque, gente, é algo totalmente cruel. Os pacientes levavam horas de choque, né? Minutos que pareciam eternidades, tá certo? Então, ele viu que aquilo dali era um tratamento totalmente desumano, né? Ele começou a observar. E foi aí que o Philip Pinel, por isso que ele ficou tão conhecido, né? Que ele começou a realmente estudar sobre a alienação mental, né? Que defende a doença mental como resultado de uma exposição excessiva a situações de estresse e também a danos hereditários, capazes de provocar alterações patológicas no cérebro. Ou seja, o Philip Pinel, gente, ele não via a doença mental como antigamente, porque antigamente, como eu falei para vocês, as pessoas viam o quê? Que ali era porque a pessoa estava com capeta nos coros, né? Que a pessoa tinha que ser excluída da sociedade, porque ela não era uma pessoa normal. Enfim, então o Philip foi que fez toda essa mudança, que ele viu que essa pessoa, ela tinha um adoecimento mental por conta de exposição de estresse de forma exagerada. Ele viu que muitas vezes o caso de doença mental era algo hereditário, que vinha passando de um pai para um filho, de um filho para um neto, e assim por diante. E aí, essa hereditariedade era capaz de provocar as alterações patológicas no cérebro daquela pessoa. Foi isso que o Philip ficou conhecido, porque ele realmente procurou a mudança da saúde mental, conhecer esses doentes mentais, tá bom? E aí, minha gente, com base nisso, né, o Philip simplesmente baniu os tratamentos antigos, que eram as sangrias, os vômitos induzidos, as purgações e as ventosas. Gente, vamos lá. Antigamente, só para vocês terem noção, alguns dos tratamentos que nos hospitais, né, considerados hospitais mentais, que eram os manicômios, eles faziam era pegar o dedo, enfiar na garganta da pessoa para a pessoa vomitar, para ver se tirava o capeta dos coros. Ô, meu povo! Porque eles achavam que a pessoa vomitando ia sair tudo de ruim que tinha dentro da pessoa. Ô, meu povo! Então, assim, era realmente um tratamento totalmente desumano, né? E aí o Philip, ele teve essa ideia de manter esses tipos de tratamento para um tratamento mais digno, um tratamento respeitoso, né? Inclusive, foi ele que criou as terapias ocupacionais. Eu não sei se vocês já ouviram falar de terapias ocupacionais, mas eu vou até citar algumas para vocês, que são bastante utilizadas na nossa prática. Como, por exemplo, a gente tem as rodas de conversa,
que é onde várias pessoas se reúnem para falar dos sentimentos, para falar do que está passando na vida, né? E até mesmo incentivar a força entre eles mesmos, né? Com acompanhamento de um psicólogo, de um enfermeiro, de um psiquiatra. Outro também que existe de terapia ocupacional é a musicoterapia. A gente utiliza muito a música para tentar acalentar a saúde mental das pessoas, para trazer alegria naquele ambiente. Então, a musicoterapia é muito utilizada. E a gente tem vários tratamentos, né? Inclusive, tem também a ventosa, né? Ventosoterapia. Tem tratamentos de massagem, massoterapia, tá, gente? Então, tem muitos tratamentos que a gente chama de terapias ocupacionais, que é tentar ocupar a mente daquela pessoa com coisas positivas, né? Com coisa que vá trazer o bem-estar da pessoa. Então, o Felipe, ele que teve realmente essa iniciativa de incluir as terapias ocupacionais, tá certo? E aí, gente, dentro dessa linha, né, dentro desse pensamento de Pinel, nós tivemos aí que ele foi um dos primeiros a libertar os pacientes dos manicômios, inclusive das correntes, né, gente? Porque esses pacientes que eram considerados com transtornos mentais, né, ou então loucos, eles eram acorrentados, minha gente. Eles não poderiam nem ter contato com outra pessoa, eles ficaram realmente excluídos da sociedade, tá certo? E aí ele realmente lutou pela liberdade dessas pessoas. Né? Então, por isso que o Pinel ele ficou tão conhecido na saúde mental, por conta do método que ele teve, né, de realmente tentar libertar essas pessoas, de trazer um bem-estar para essas pessoas, tá certo? Consideradas avançadas para a época, né, as teorias de Pinel, nem sempre elas foram aceitas, né, gente? Não foi tão fácil assim. Infelizmente, por mais que o Pinel mostrasse todos os seus estudos, por mais que mostrassem realmente como eram os tratamentos e que estava tendo resultados, tinha muitas pessoas que eram contra esse tipo de tratamento de Pinel. E aí, simplesmente, ainda existiam instituições que tratavam esses loucos como criminosos e como endemoniados, certo? Então, por mais que o Pinel tivesse ali naquela luta de mudar esse pensamento das pessoas, infelizmente, ainda tinha muita gente que não acreditava, tá certo? Então, assim, esse tipo de instituições, elas continuavam com esses tratamentos rigorosos, né? Tratamento de choque no paciente, né? Inclusive, gente, esse tratamento de choque, ele passava, assim, uma sensação muito intensa da pessoa. É como se ela tivesse passado horas levando choque, porque logo depois a pessoa ainda ficava ali naquele estado de inconsciência. É como se o eu dela tivesse saído para fora, tá certo? É um estado de alienação, que faz aquela pessoa ficar em choque. Realmente, terminou o choque, ela continua em choque. Porque ela não vai conseguir nem falar, né? Ela fica simplesmente anestesiada, tá certo? Então, assim, eram muito frequentes, gente, essas práticas de clínicas, né? De tratamentos, assim, que continuavam tratando essas pessoas como simplesmente não fossem pessoas discriminadas, totalmente discriminadas. Enfim, meu povo, então tinha o isolamento, né? Essas práticas de isolamento, deixava o paciente dentro do quarto escuro e o paciente passava dias, às vezes até meses, sem ver o pôr do sol, como se realmente fosse um indivíduo de alta periculosidade. Eles davam banhos de água fria, gente, porque eles achavam que quando eles dessem esse banho, a pessoa ia ficar com medo, ia parar de fazer alguma coisa, ia ficar no canto, entendeu? Então, era uma forma muito agressiva de tratar essas pessoas que tinham transtorno mental, tá certo? Eles faziam uso de aparelhos em pacientes para dar choque, né? Passava muitas vezes horas, né? Os pacientes fora da sua consciência. Então, assim, meu povo, era algo assim muito cruel, né? Isso aí que vocês estão vendo, tudo isso fez parte dos manicômios, tá? E deixa eu falar para vocês, aqui em Fortaleza, a gente também tinha um manicômio. Para quem não sabe, existia o Mira Lopes. Vocês já ouviram falar do Mira Lopes? Do Mira Lopes? Inclusive, ele passou ainda muito tempo existindo como hospital psiquiátrico, mas logo quando ele foi criado, ele era um manicômio, viu?
Você já ouviu falar do Mira Lopes? Já, meu povo, Sim, conhece já. o Mira Lopes? Inclusive, tem algumas pessoas que ainda falam assim, né? Sim. Tu tá doido, eu vou te internar lá no Mira Lopes, né? Tem muita gente que fala, né? Porque o Mira Lopes, ele foi muito conhecido, ele foi um hospital psiquiátrico. Na verdade, no começo ele foi manicômio, depois ele passou a ser um hospital psiquiátrico e ele foi realmente muito conhecido aqui em Fortaleza, tá certo? Mas no Brasil Tem todo, gente, existiu esses hospitais psiquiátricos. Oi, alguém tá falando? André, Oi, amor. a Laura, tem um outro, né? Talvez você conheça também. Eu moro perto dele, mas eu não sou doida, viu? É o São Vicente de Paula, na Parangaba. Sim, São Vicente de Paula, sim, conheço sim. São Vicente de Paula é muito conhecido, né? O hospital psiquiátrico. E nós temos também o hospital de saúde mental, né, meu povo? Que fica logo ali atrás do Gonzaguinha. Não sei se vocês já ouviram falar ou já foram lá alguma vez, né? Mas nós temos um hospital de saúde mental, um hospital psiquiátrico, que fica atrás do Gonzaguinha. Gonzaguinha ali da Messejana, viu? Alguém conhece o hospital de saúde mental? Eu conheço, Conhece, mas eu não estou lembrando o nome. Eu vou olhar aqui, aí eu digo já. Eu fui para Chama de hospital mental só. Mas ele tem um nome mesmo. Mas chama ele de hospital mental. Eu fui para o hospital lá de Messejana há 2 anos, 2 anos. Fui levar um filho meu, um atendente 24 horas lá, né? 24 horas. Pois é, eu fui lá em plena meia-noite. Foi, Vi né? como é que é. Porque lá tem de emergência também, né? Mas teve tempo desse do Covid que estava até fechada a emergência de lá. Eles não estavam mais atendendo emergência. Acho que agora deve ter voltado a funcionar já. Deve ter sido. E também ali no São Vicente de Paulo, ali pro lado da Parangaba, alguns anos atrás, eu fui fazer umas ações para lá. Fazer o quê? Ações, a pessoa que era coordenadora, aí a gente foi fazer umas festinhas para eles. Sim. Ai, gente, é tão legal, é tão interessante, assim, quando realmente a gente investe na saúde mental, sabe? Porque a gente ajuda tanto a essas pessoas, gente. Teve até uma colega que falou hoje mesmo, né, na aula que eu estava dando pelo pessoal da manhã. E ela disse que quando ela foi visitar o hospital mental, né, ali na Messejana, ela disse que foi uma das poucas vezes que ela foi, ela se sentiu super mal, né? Porque ela viu assim um desespero na cara das pessoas, né? Uma tristeza, e realmente isso acaba afetando a gente, né? Então, é triste, né, gente? Então, o que a gente puder fazer para investir, ajudar essas pessoas é sempre bom. Então, vamos lá, né, minha gente? Continuando. Qualquer coisa, se vocês quiserem falar, tá? Pode ligar o áudio, pode ficar aí à vontade. Vamos lá, gente. O Pinel, né? Ele foi o pioneiro em separar pacientes dos criminosos. Porque antigamente, todo mundo que era considerado como criminoso ou então tivesse algum transtorno mental, ficava todo mundo junto. Não tinha esse negócio de ter separação, não. Era todo mundo considerado como criminoso, né? Era pessoas de alta periculosidade. E aí o Pinel, né, ele teve a brilhante ideia de separar realmente as pessoas que tinham transtornos mentais e as pessoas que eram consideradas como criminosas, né? Inclusive deu cuidados médicos, né? Ele estabeleceu também os fundamentos da clínica psiquiátrica a partir do método clínico para que esses pacientes pudessem ter atendimento com profissionais, né, específicos da área, que são os psiquiatras. Ele também, a questão das alienações mentais devidas a distúrbios funcionais do sistema nervoso central, as lesões poderiam não existir, seria apenas contingente. Ou seja, ele viu que as pessoas que tinham alienações mentais era por conta de algum distúrbio no sistema nervoso central que aquela pessoa tinha, né? E não porque ela vai ser uma pessoa de alta periculosidade, não, era realmente distúrbio no sistema central, nervoso central que aquela pessoa tinha, tá? Ou até mesmo alguma lesão. E aí, gente, o que é que acontece, né? O tratamento nos manicômios definido por Pinel baseava-se principalmente em quê? Na reeducação dos alienados.
Só que essa reeducação era o quê? Com respeito às normas, desencorajamento das condutas inconvenientes, porque assim, né, meu povo, vamos lá. Uma pessoa que tem realmente transtornos mentais bem severos, uma boa parte delas são bem agressivas, né? São pessoas que gostam de fazer maldades, digamos assim, mas essas maldades sem uma intenção, digamos, realmente, né? Porque ela tem um distúrbio mental. Mas, por exemplo, tem pessoas que sofrem de alguma doença mental que elas pegam uma faca e vai atrás de matar você, né? Porém, não é porque ela realmente quer, é por conta do distúrbio mental que ela tem. E aí, o que é que acontece? O Pinel, né, ele teve realmente esse cuidado de tratar essas pessoas, de fazer uma reeducação dos alienados, né, de fazer com que aquelas pessoas respeitassem a norma. Ele não queria que as pessoas tivessem medo dele, e sim respeito, né? Então, eles tinham todo um posicionamento, tá, gente, para tratar essas pessoas. Porque ele também não poderia deixar um charfudo. Porque se você ficar com medo de uma pessoa que tem transtorno mental, ou então se você mostrar ser uma pessoa fraca para eles, a gente pode ter certeza que eles vão para cima de você. Então, quem for trabalhar com saúde mental, vocês têm que ter uma conduta, viu? Vocês têm que ter uma forma de agir, uma forma de se comunicar com eles. Não pode fazer brincadeirinha com eles, porque se fizer brincadeiras, eles, quando você tiver de costa, eles podem fazer alguma coisa com vocês, tá certo? Isso nós estamos falando de pessoas que realmente têm distúrbios graves, tá, gente? E nos hospitais mentais vocês vão encontrar muito isso, tá certo? Então, assim, tem que ter todo esse cuidado com a forma que você vai se manifestar para esse paciente, tá certo? A função que o Pinel ele tinha era realmente disciplinar, né? Disciplinar aquelas pessoas que estavam em um manicômio, tá certo? Para que ele tivesse uma firmeza, porém ele fosse gentil com aquelas pessoas, porque ele não queria que as pessoas tivessem medo dele, ele não queria ser agressivo com aquelas pessoas, mas ele tinha que ser firme. Porque se ele não fosse firme, vocês sabem que eles levam a pagode, tá bom? Então, essa foi realmente a maior forma que o Pinel viu de ter um comando entre essas pessoas com transtornos mentais. Vamos lá, gente. Vamos falar agora sobre o manicômio de Barbacena. Meu povo, foquem nisso aqui que eu tô falando, tá? A gente já comentou como era mais ou menos o tratamento dos manicômios. Mas eu quero que vocês deem ênfase para o manicômio de Barbacena. Por quê, professora? Porque foi no manicômio de Barbacena que foi um manicômio que ficou muito conhecido aqui no Brasil, tá certo? Por isso que eu quero que vocês foquem no Barbacena. Porque foi o manicômio que ficou conhecido no Brasil, tá bom? O manicômio de Barbacena, gente, ele foi palco de maus tratos, torturas e morte. Só para vocês terem noção, essa instituição ela foi criada em 1903, tá? Como a gente estava falando lá do Pinel, tiveram muitas mudanças. Porém, aqui no Brasil, ainda continuou muitos maltratos. Porque o Pinel, gente, ele estabeleceu isso há 1801, só para vocês terem noção. 1801 foi quando realmente o Pinel ele começou a colocar toda essa parte do tratamento, né, que ele via em obra, certo? Ele realmente colocou em pauta e fez essa mudança. Porém, olha só, em 1903, ou seja, quase 10 anos depois, né, meu povo? Ainda tinha bastante tortura, bastante maltrato, inclusive aqui no Brasil, certo? Quando a gente fala de história de saúde mental, aqui no Brasil, quando envolve o Brasil, a gente tem que falar sobre o manicômio de Barbacena, porque foi onde, gente, nós tivemos palco de muitos maus tratos, muitas pessoas mortas nesse manicômio. Certo? Nós tivemos aí um campo de concentração nazista. Como vocês estão vendo aí na imagem, era um amontoado de pessoas com transtornos mentais e não tinham nenhum tipo de amparo. Gente, olha só como as pessoas estão. Peladas. Ou as que estão vestidas estão com poucas roupas.
Mas por quê? Porque elas não tinham nenhum amparo. Essas pessoas, elas se consideraram como indigentes. Eram as pessoas totalmente excluídas da sociedade. Essas pessoas, gente, eram aquelas que fizeram parte da limpeza social. Vocês lembram que eu falei para vocês da limpeza social, que eram excluídas as pessoas, os velhos, que eram excluídas as pessoas que tinham lepra, que tinham sífilis, pronto. Pois essas mesmas pessoas fizeram parte do manicômio de Barbacena. E isso, gente, foi em 1903. Ou seja, muito tempo depois, mesmo o Pinel ter feito toda aquela mudança, mesmo assim ainda existia o manicômio com esses maus tratos, certo? E aí, gente, as pessoas que eram internadas nesse manicômio de Barbacena, essas pessoas, elas morriam de frio, essas pessoas morriam de fome, eram sensações intermináveis de eletrochoque, gente. E detalhes, não tinham nenhuma prescrição médica. Era apenas assim, eu vou dar um choque nesse louco. Que eram como as pessoas eram vistas. Certo? Então, assim, gente, uma crueldade que chega a doer no coração, né? Quando você fala sobre isso. E, assim, até é ruim de você imaginar que isso existia, porque eu acho que dói, né, gente? Dói, assim, na alma, né? Esse manicômio, gente, ele foi usado como forma de contenção e intimidação para essas pessoas. Só para vocês terem noção, 60 mil mortes nesse hospício. Nós tivemos 60 mil mortes. Gente, e desses 60 mil pessoas, dessas 60 mil, apenas 30% desses pacientes que chegaram à morte, eles tinham diagnóstico de doença mental. Ai, professora, e o resto das pessoas? Eram simplesmente as pessoas que eram excluídas do convívio social. Ou seja, 70% das pessoas, entre elas nós tínhamos pessoas epiléticas, mendigos, alcoólatras, homossexuais, prostitutas, militantes políticos, porque as pessoas não podiam falar, não tinha voz quando envolvia a política. Gente, meninas que haviam perdido a virgindade antes do casamento. Elas eram presas nesse manicômio. E muitas dessas, 70% desse paciente, 70%, dessas 60 mil pessoas, 70% eram apenas pessoas excluídas do convívio social. E apenas 30% desses pacientes tinham diagnóstico de doença mental. Gente, isso é triste de escutar. E isso tudo aconteceu aonde? Aqui no Brasil, no manicômio de Barbacena. Por isso que quando a gente fala de história da saúde mental, a gente fala sobre esse manicômio. Porque foi um manicômio, gente, que realmente marcou a história da saúde mental, onde a gente teve muitas mortes. Tá certo? E essa realidade de Barbacena, gente, só para vocês terem noção, ela só começou a mudar a partir dos anos de 1980. Vamos lá voltar aqui um pouquinho, só para me refrescar a mente de vocês. Olha quando começou. Olha quando essa instituição foi criada. 1903. Olha quando ela se encerrou. 1980, perdão. Gente, foram muitos anos de sofrimento. Concordam comigo? Até realmente a reforma psiquiátrica ganhar força. Que é o que a gente vai escutar e estudar agora. Reforma psiquiátrica. Graças a Deus, gente. Graças a Deus essa reforma aconteceu. Porque já imaginou se esses manicômios, eles existem até hoje? Já imaginou? É triste, né, meu povo, pensar dessa forma. Tá certo? Mas ainda tem um detalhe para vocês, tá? Esse hospital de Barbacena, ele já foi mudado, mas infelizmente o sofrimento nele ainda existe. Sabe por que existe? Lá não tem mais esse negócio de tratamento de choque, de lobotomia, que as pessoas faziam, tiravam um pedaço do cérebro da pessoa para ver se a pessoa melhorava, entendeu? Não existe mais esse tipo de tratamento. Porém, é sofrimento por quê?
porque eu tenho esse atumultuado de gente, meu povo. Vocês estão vendo aí na imagem, isso aqui já é nos dias atuais. Esse atumultuado de pessoas. Olha o tanto de gente que eu tenho em um local só, nesse hospital, porque agora virou hospital, né? Antes era manicômio, agora é hospital, Hospital de Barbacena. Certo? Então, infelizmente, esse sofrimento ele ainda existe. Só que ele existe de outra forma. Entendeu? Então, infelizmente, nem tudo foi resolvido com essas mudanças do atendimento psiquiátrico, né? Como eu estava falando para vocês, a gente ainda tem muito o que melhorar, muito o que mudar em relação a atendimento psiquiátrico, tá bom? E aí, gente, quando foi no século XX, né, os manicômios, eles cresceram enormemente em números e se tornaram cada vez mais repressivos. O isolamento, o abandono, os maus tratos, as péssimas condições de alimentação e de hospedagem, né? Então, assim, no século XX foi só crescendo. Gente, foi criado muitos manicômios. Por quê? Porque eles observaram que ali tinha muito lucro, dava um retorno financeiro muito grande. Porque, como eu falei para vocês, qualquer pessoa que era considerada diferente, digamos assim, da sociedade, elas eram colocadas em um manicômio. Então, repercutiu muito. Foi algo criado que fez sucesso, digamos assim. E aí, nos anos 20, no século 20, foi só aumentando. Aumentando, pessoas se isolando, tendo abandono, maus tratos, enfim. E aí, gente, só para vocês terem noção, só foram surgir os primeiros movimentos de reforma psiquiátrica no final da Segunda Guerra Mundial. Certo? Só surgiram os primeiros movimentos de reforma psiquiátrica na Segunda Guerra Mundial, que foi quando realmente a reforma ela foi se colocada em pauta. Tá bom? Gente, até aqui tá dando para entender? Alguém tem alguma dúvida? Porque a gente vai entrar agora na reforma psiquiátrica no Brasil. E aí eu quero entender se vocês realmente concluíram aí sobre a história. Deu para entender como foram os acontecimentos? Fizeram anotações, hein, meu povo? Tudo ok? Tá dando para entender? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver o que é que vocês estão dizendo. Prof. Ótimo. Eu cheguei bem depois, mas já peguei uma boa parte. Uma boa parte não, já entendi uma boa parte, ainda tô passada, que hoje em dia a gente ainda vê que o pessoal tem um tabu muito grande com a doença mental. A gente vê até nos hospitais como são tratados os doentes mentais. Exatamente, e ainda tem, daquele hospital de Messejana. A gente vê que o tabu é muito grande ainda, a forma que tratam. Eles têm um tabu muito grande. Eu tiro por experiência daquele hospital de Messejana. Eu tive um pouco de experiência lá. E hoje em dia ainda tem um tabu muito grande. Mesmo com essa história aí, tendo um pouco de revolução, mas ainda tem um tabu muito grande. Ainda mesmo. tem. O pessoal ainda tem muito preconceito. Exatamente. É muito difícil. Realmente é muito difícil. É verdade. Deixa eu ver aqui, a Lidiane tá dizendo, era ali na Avenida da Universidade. Exatamente, era nessa avenida aí mesmo que tinha o Mira Lopes, viu? Deixa eu ver, Francineu tá dizendo, também temos o manicômio judiciário Estênio Gomes. A Joelma tá dizendo, seria bom se a gente tivesse estágio nesses hospitais. Mas vocês têm também estágio. Nós para aumentar. A gente tinha, professora. A gente tinha, só que foi depois da pandemia, começou a cortar e não tem mais. Eu até perguntei ao Zé. Foi? Porque eu lembro que eu lembro até nos CAPs. Que tinha estágio mental. Eu fui atrás nos CAPs, só que o Zeca disse que tá mais difícil de conseguir, aí foi um pouco cortado. Eles restringiram, né, um pouco, né? Foi. Aí eu peguei e fui para outros cantos, que tá, toda a maioria foi cortada na pandemia. É ruim, viu? Deixa eu ver aqui. O Rafael tá dizendo, sim, Hospital de Saúde Mental, professor Frota Pinto. Pronto, é esse daí mesmo, Frota Pinto. É esse mesmo o nome do hospital mental. Porque lá a gente chama só hospital mental, né? Mas é esse nome aí mesmo, Frota Pinto. Sim, a Vitória tá dizendo, prof, boa noite. Tem alguma playlist das aulas no YouTube? Eu acho que o Zeca não mandou o link não para vocês, mas ele Tem sim, viu, prof? Tem, né? As 2 aulas que você fez com a gente já tá no YouTube, eu até assisti.
Pronto, Vitória, pois já tá no YouTube, depois tu procura o link, tá? É porque eu não sei qual é o link, mas eu acho que já deve estar, que o Zeca sempre coloca. Tá certo? Professor, Oi, tudo bem? O link de todas tudo as bem, aulas meu amor? está na descrição. Enfermagem Noite. É só ir na descrição do grupo que está lá, os links das aulas. Pronto, tá aí, ó. Tá ótimo. Olha aí, gente, a Luziane, ela já deu um toque aí pra vocês, ó, de onde é que tá as aulas, viu? Deixa eu ver aqui, a Vitória tá dizendo, não existem esses manicômios, mas a maldade no mundo continua. Verdade, viu, Vitória? É verdade, infelizmente ainda existe. Deixa eu ver aqui, a Edna tá dizendo, professora, eu vou precisar sair agora, porque tô com a minha neta. Ela não tá deixando eu assistir. Oh, meu Deus do céu. Mulher, coloca a tua neta aí um pouquinho no canto, mulher. Deixa eu ver aqui. A Kailane tá dizendo, vi uma reportagem essa semana sobre o manicômio de Barbacena, o Holocausto Brasileiro. Massa, viu, Kailane? Muito top. Gente, essas reportagens que tem, assim, falando dos manicômios, é, tipo, muito show, viu? Porque, infelizmente, assim, foi uma época muito cruel, né? Quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que falar sobre esses manicômios. Porque o Barbacena, ele realmente marcou muito a história. Show de bola, Kailane. Gente, então vamos lá, né? Continuar. Vamos nós. Continuando aqui nossa aula. Nós vamos falar agora de reforma psiquiátrica, tá, gente? Sobre a reforma psiquiátrica no Brasil. Quando eu falo de reforma psiquiátrica, meu povo, primeiro eu tenho que entender que ela ocorreu no período pós-ditadura, tá? Uma das principais coisas que eu preciso saber é que foi após a ditadura. E a reforma psiquiátrica, ela é considerada um conjunto de transformações importantes na atenção à saúde mental. Conjunto de transformações importantes na atenção à saúde mental. Gente, prestem atenção na reforma psiquiátrica, porque também é outro tema que eu vou abordar assim com vocês na nossa prova, tá certo? Eu preciso que vocês entendam sobre a reforma psiquiátrica, o que é, quais foram os movimentos que aconteceram, né? Quais foram as mudanças que tiveram na reforma psiquiátrica, certo? Então, essa reforma é um movimento brasileiro, tá? Nós temos aí um processo político e social marcado pelos conflitos e desafios, né, gente? Então, assim, foi um desafio muito grande para a saúde mental, essa reforma psiquiátrica. O que seriam as reformas psiquiátricas? Foi mudanças, né? Inclusive, nós vamos já ver, mas tiveram, inclusive, criação de leis, tá, gente? Que dá suporte a essas pessoas que apresentam algum transtorno mental, tá certo? Isso foi a reforma psiquiátrica. Na reforma psiquiátrica, gente, o que é? Vamos lá entender. É um modelo assistencial à saúde que se contrapõe ao centrado no hospital psiquiátrico e à exclusão social das pessoas com transtornos mentais. Lembra que eu falei para vocês que as pessoas que tinham algum tipo de transtornos mentais eram pessoas o quê? Excluídas da sociedade. A reforma psiquiátrica, ela teve aí como base a inclusão dessas pessoas. Ou seja, era um modelo que era contra o isolamento dessas pessoas e contra o foco no hospital psiquiátrico, certo? Então, foi aí, na reforma psiquiátrica, que houve transformações na assistência em saúde mental. Porque como a gente viu, gente, a saúde mental, né, as pessoas que tinham doenças mentais, elas eram muito maltratadas. Era, assim, algo que inacreditável, que você nem imagina que aquilo aconteceu. Mas, sim, aconteceu, tá? E aí nós tivemos aí, inclusive, o modelo hospitalocêntrico. Professora, o que é esse modelo hospitalocêntrico? Isso aconteceu, gente, logo onde foi criado a reforma psiquiátrica. Estabeleceram esse tipo de modelo. O que é o modelo hospitalocêntrico? Eles queriam um movimento, né, que as pessoas, os trabalhadores em saúde mental, eles fizeram para
sociedade não ter nenhum tipo de manicômio. Eles queriam excluir totalmente os manicômios. Eles, não, os manicômios eles precisam ser excluídos. Só que nesse tempo, gente, era algo muito radical, né? Porque, como eu falei para vocês, nós tínhamos uma grande quantidade de manicômios. É como eu falei, eles observaram que tinha muitos doentes à saúde mental, né, digamos assim, e foram criadas várias franquias, vários hospitais, né, vários, enfim. E aí, o que é que aconteceu? Os trabalhadores da saúde mental, eles foram a favor do modelo hospitalocêntrico. Eles queriam realmente excluir os manicômios na vida das pessoas. Foi realmente uma luta muito grande que eles tiveram. Eles fizeram várias denúncias, né, de violência, mesmo depois da reforma. Ainda tinha muitos manicômios que continuavam trazendo a violência no tratamento desses doentes, dessas pessoas com transtornos mentais. Então, era isso que eles queriam realmente impor. Porém, gente, vamos lá ver o que foi que aconteceu. Depois dessa luta, né, que tiveram-se em relação à saúde mental, né, dessas manifestações, nós tivemos aí a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental. Essa primeira Conferência Nacional de Saúde Mental, ela aconteceu no Rio de Janeiro, né, porque aqui a gente já está falando de Brasil, tá certo? Quando a gente fala de Brasil, nós tivemos aí, em 1987, a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental. Ou seja, foi a partir daqui, gente, que realmente o Brasil começou a se manifestar em relação à saúde mental. Ele disse assim, não, depois desse movimento que fizeram de modelo hospitalocêntrico, eles começaram a realmente fazer mudanças. Que foi através daqui que surgiu o CAPS, o primeiro CAPS. Para vocês terem noção, gente, o primeiro CAPS ele foi em 1987, tá? Foi o primeiro surgimento, o primeiro CAPS aí que nós tivemos. E o CAPS, gente, essa siglazinha, que eu acredito que a maioria de vocês já devem ter ouvido falar, são o Centro de Atenção Psicossocial, tá certo? Então, gente, o CAPS, ele foi criado através dessa primeira Conferência Nacional de Saúde Mental. Depois de muito tempo, né, que as pessoas realmente lutaram para ter essa melhoria, tá certo? Então, realmente foi algo que fez mudanças aí na nossa sociedade em relação à saúde mental. Aí nós temos aqui, gente, o Movimento Nacional da Luta Antimanicomial no Brasil, que foi a luta, né, que realmente mudou esse estigma da loucura, que alterou a forma das pessoas ver a loucura. Porque antigamente, como eu falei para vocês, essa palavra louca era um termo muito pejorativo, né? Era um termo que realmente louco era levado como uma pessoa do mal, digamos assim. Hoje em dia não, hoje em dia a gente está conversando ali com um colega, chama o colega de louco, né? Essa menina é muito louca. Então, hoje em dia é um termo que as pessoas realmente banalizam, tá certo? Já antigamente não, a loucura, ela tinha um significado muito forte, certo? Inclusive, gente, só para vocês terem noção, nós temos aí a Semana da Luta Antimanicomial, que inclusive foi esse mês agora de maio, viu? É comemorada anualmente, do dia 13 até o dia 18 de maio. Tem até algumas pessoas, né, da área da saúde que se juntam para fazer essa manifestação, né, sobre melhorias aí da saúde mental, tá certo? Então, alguns profissionais ainda continuam seguindo aí essa semana da luta antimanicomial. Porque, infelizmente, gente, ainda ocorrem, né, algumas coisas ruins, digamos assim, na saúde mental, tá certo? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Quer fazer algum comentário? Não? Então, meu povo, nesse movimento aqui, nacional, da luta antimanicomial, o objetivo era deixar claro que a cidadania é direito de todos. Ou seja, todo mundo tem direito de forma igualmente, sem discriminação, tá bom? Então, é do dia 13 até o dia 14 de maio. Inclusive, foi esse mês, né? Teve até algumas manifestações que ocorreram, certo? Aqui, gente, nesse quadrozinho que vocês estão vendo aí na imagem,
é o histórico de toda a reforma psiquiátrica. Porém, eu não vou entrar em detalhes com vocês, porque isso aqui é mais leitura, tá, gente? É mais para nível entendimento. Então, depois, vocês podem dar uma lida nesse gráfico que mostra exatamente os históricos, né? Como foi o ano, né? Só para vocês terem noção, iniciou aí no ano de 1978 essa reforma psiquiátrica. Porém, realmente, só foi, digamos assim, colocado em prática, né, em 2004. Infelizmente, como eu falei para vocês, a gente ainda tem que melhorar bastante, né, relacionado à saúde mental. E quais foram as metas, né, da reforma psiquiátrica, que realmente foi traçado para que haja melhorias na reforma psiquiátrica? Primeiro, gente, a reforma psiquiátrica tinha como intuito proibir a construção de novos hospitais psiquiátricos ou a ampliação dos existentes. Ou seja, nesse tempo, vocês lembram para vocês que tinha muitos hospitais, que as pessoas realmente já estavam abrindo vários hospitais porque viam que eram locais que estavam dando, né, um bom retorno financeiro, digamos assim. Então, tinha muito hospital psiquiátrico sendo construído. Sendo, gente, que não tem necessidade de ter essa quantidade exorbitante de hospital psiquiátrico. Até porque, vamos lá, se a gente parar para pensar, nem todo mundo tem necessidade de ficar internado em uma clínica psiquiátrica. Vamos lá, você quando está doente, que você é internado no hospital, você quer passar 1 mês, 2 meses internado ou você quer passar 1 dia, 2 dias, 3 dias no máximo? Eu tenho certeza que vocês querem passar poucos dias. Então, do mesmo jeito, é uma pessoa que está passando por alguma crise, algum problema relacionado à saúde mental. Não tem para que ter vários hospitais psiquiátricos, porque as pessoas não precisam ficar muito tempo internadas, não precisa. Elas podem ser cuidadas em casa mesmo, gente, elas fazendo um tratamento em casa. Então, foi isso a meta da reforma psiquiátrica. Nós temos aí também desativar progressivamente os leitos existentes. Eles não queriam aumentar a quantidade de internação, e sim diminuir. Implantar serviços extra-hospitalares com atenção multiprofissional. Ou seja, gente, aquela pessoa que tinha algum problema mental, não necessariamente ela teria que ser tratada no hospital mental. Um exemplo, se aquela pessoa sofresse um trauma, um acidente de carro, por exemplo, ela não ia precisar ir para o hospital mental para ser tratado do trauma dela. Não. Aquela pessoa, ela pode ir para um frotinha da vida. Não é porque ela tem algum transtorno mental que ela tem que ir para o psiquiatra, não. Por quê? Porque ela está precisando ali de um traumatologista, não é de um psiquiatra. Vocês entendem? Então, gente, não é assim que funciona. Uma pessoa, só porque ela tem transtorno mental, ela só pode ser tratada com psiquiatra, negativo. Ela precisa de um atendimento multiprofissional. Uma pessoa que está com infecção, gente, uma pneumonia, por exemplo. Aí ela tem que ir lá para o hospital psiquiátrico para ser tratada da pneumonia, negativo. Ela tem que ter o atendimento em um hospital geral, um hospital normal mesmo, onde todo mundo tem atendimento. Por quê? Porque ela está ali não é para cuidar do transtorno mental dela, ela está ali para cuidar da doença, do trauma que ela está passando, ok? É assim que funciona, né, a questão da reforma psiquiátrica, tá bom? Nós temos aí também serem leitos e unidades psiquiátricas em hospitais gerais, né, gente? Que foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Então, essas pessoas podem, sim, ficar internadas nos hospitais gerais mesmo. Resgatar a cidadania e promover a reabilitação social. Gente, foi o que eu falei para vocês. Uma pessoa que tem transtorno mental, ela não precisa ser excluída da sociedade. Ela tem o quê? Que trabalhar, né? Por isso que sempre tem as vagas, né? Nos empregos, nas empresas, sempre tem uma vaga voltada a alguém que tem algum transtorno mental, que tem esquizofrenia. Até no McDonald's, gente, tem. Por exemplo, né? Eu tenho um sobrinho do meu marido, ele trabalha no McDonald's e ele tem esquizofrenia. De vez em quando ele tem umas crises, mas ele tem o trabalho dele, ele tem o emprego dele, ele vai tudo direitinho, sabe? Porque ele toma medicação, mas de vez em quando ele tem crises. Mas lá, eles têm essa inclusão social. Eles realmente colocam pessoas para... Não é porque aquela pessoa tem algum transtorno mental que ela vai ser incapaz de trabalhar, não. Ela deve ter, sim, essa reabilitação social,
tá certo? Então, é isso que envolve as metas da reforma psiquiátrica. Inclusive, gente, tem uma lei, tá? Que é essa lei que eu coloquei na tela para vocês, que é a Lei 10.216, de 6 de abril de 2001. Essa lei ela foi criada logo em 2001. Que essa lei, gente, se vocês procurarem no Google, vocês vão ter acesso a ela por completo. Mas essa lei, ela dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais. Ou seja, se você, por exemplo, maltratar aquela pessoa que tem algum transtorno mental, aquela pessoa ela pode te processar e ela vai ter os direitos dela. Por quê? Porque está na lei. Ela não pode ter algum tipo de discriminação, ela tem que ser inclusa na sociedade. Então, se ela sentir, né, se você manifestar algum tipo de calúnia a essas pessoas, está na lei, você pode ser processado, tá certo? Inclusive, essa lei é até interessante que vocês compartilhem, que é a lei das pessoas com transtornos mentais, porque muita gente nem conhece essa lei. Às vezes a pessoa tem transtorno mental, mas não conhece essa lei. Não sabe qual é a lei que realmente vai dar suporte a essas pessoas. Tá bom, gente? Então, a lei número 10.216, de 6 de abril de 2001. Depois vocês dêem uma lida que lá fala sobre todos os direitos que essas pessoas têm, portadoras de transtornos mentais. Certo? E aqui, gente, eu coloquei para vocês alguns dos serviços, né, de saúde mental que foi substituídos aos hospitais psiquiátricos. Porque antigamente só tinha hospital psiquiátrico, só tinha isso, né? Não tinha realmente um serviço diferenciado voltado à saúde mental, como, por exemplo, nós temos hoje, que é o CAPS, né? O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial. Nós temos aí os serviços residências terapêuticas. Professor, o que é isso, residência terapêutica? É o serviço que a pessoa ela pode se tratar na sua própria casa. Ela pode simplesmente fazer o tratamento na sua casa, no conforto da sua casa. Ela não precisa ficar internada em um hospital. Os leitos em hospitais gerais, como eu falei para vocês, né, para as pessoas cuidarem do problema dela nos hospitais gerais, não precisa estar no hospital psiquiátrico, não. Programa de volta para casa, para que aquela pessoa tenha todo o suporte do tratamento em casa. O consultório na rua, gente. O consultório na rua eu já vi uma vez, isso faz o quê? Mais ou menos de 2 anos. Eu vi esse consultório na rua lá na Praça do Ferreira. Ele não realmente funciona muito bem, digamos assim, porque a Praça do Ferreira, a gente sabe que é um local onde tem muitos o quê? Usuários de drogas, né? Usuários de bebidas. Então, o que é que eles fazem? Colocam um consultório na rua, naquela Praça do Ferreira, e nesse consultório eles vão dar atendimento a essas pessoas. Acontece sempre, professora? Infelizmente, não. Não é muito rotineiro de você ver um consultório na rua, mas que esse programa existe, existe. Tá certo? E aí, gente, até falando assim da minha experiência que eu tive no CAPS para vocês, quando eu trabalhei no CAPS, que eu trabalhei no CAPS AD ali no centro, né? E aí, uma dos que os pacientes mais me falavam é que eles sofriam muito discriminação, que eles muitas vezes não procuravam atendimento, porque até os próprios profissionais tinham nojo deles, porque normalmente os moradores de rua, né, tem aquele odor bem fétido, né, minha gente? Eles não, uma boa parte, não todos, mas uma boa parte não toma banho, e aí fica aquele cheiro bem forte. Então, tem muita gente que tem nojo. Aí eles falam, olha, eu não gosto de vir ser atendida com aquela psicóloga porque ela é muito fresca. Aí eu vou apertar na mão dela, eu digo, oi, tudo bem? Vou apertar na mão dela. E ela vai e bota a mão dentro do bolso, ou então faz um legal assim, não pega na minha mão. Então, eu me sinto rejeitado quando essa psicóloga faz isso. E aí, por conta disso, eu nem quero ter atendimento com ela. Porque eu não quero me sentir rejeitado. Já basta as pessoas da rua me rejeitarem. Porque eu não posso passar numa rua que às vezes tem uma mocinha com o celular na mão, ela vai e esconde o celular na minha frente. Né? Então, assim, é uma forma até de defesa, né, meu povo? De nós mesmos. Porque realmente, quando a gente vê uma pessoa assim, um mendigo na rua, alguma coisa assim, é instantâneo, né? Uma defesa que a gente tem. A gente já esconde o celular, esconde as coisas, por conta realmente da sociedade que a gente está vivendo, que está muito perigosa, né? Mas essas pessoas se sentem muito discriminadas por conta disso.
e acaba que eles nem procuram assistência de saúde porque acham que vão ser rejeitados, tá certo? Então, é realmente isso que mostra o consultório da rua, né? Para que essas pessoas elas tenham acesso a esse atendimento, tá? E agora, só para finalizar a nossa aula, eu tenho aqui 3 perguntinhas. E eu queria 3 pessoas para responder, tá certo? Cada uma vai responder uma pergunta diferente. Quem responder essas perguntinhas, eu já estou aqui com a minha caneta na mão e eu já vou anotar para mim colocar aqui o nomezinho no caderninho do coração, tá certo? São 3 perguntas e aí quando você for responder, você fala seu nome, que aí eu já vou anotando aqui na minha caderneta, tá certo? A primeira pergunta, gente, é assim: o que foi o processo de reforma psiquiátrica? Alguém poderia me falar sobre a reforma psiquiátrica? O que você entendeu da aula de hoje? Alguém gostaria de falar? Eu cheguei bem depois, mas eu acho que eu peguei um pouquinho. A Ana. Ana o quê? Ana Aparecida de Castro. Pronto, bora lá, Ana. Rocha, fala aí da reforma psiquiátrica, o que foi que tu achou? Foi sobre aquele manicômio, né? Aquele antigo que ele era o mais... Deixa eu esqueci o nome dele, meu Deus. Que ele era bem restrito, bem grosseiro com os pacientes, né? Que não escolhia o tipo de paciente ou doenças. Para eles era... Tudo é de um jeito só, se não for de acordo com a lei ou a lei deles da sociedade era doente, aí foi tirando aquela grosseria um pouco, né? Foi Sim. tirando a parte de arrancar o cérebro, de fazer aqueles exames bem grosseiro. Foi melhorando essa parte aí. Pelo pouca coisa que eu entendi, né? Mais ou menos isso. Processo que foi melhorando. Exatamente. Foi tirando aquela coisa, né? Se bem que ainda existe um pouco de tabu, né? Como você falou, que ainda tem, mesmo escondido lá por debaixo dos panos, mas melhorou um pouco aí na questão da... Eu me lembrei, professora, como era o nome mesmo do hospital, do manicômio? Barbacena. Isso, Barbacena. Barbacena, né? Vou até pesquisar no Google depois mais sobre essa história aí, que eu fiquei bem inteirada. Pronto, perfeito, viu, Ana? Adorei, viu? Muito bem, falou super bem da reforma psiquiátrica. Obrigada. Vamos agora para a segunda perguntinha. Já anotei aqui o nome da Ana no caderninho do coração. E vamos agora para a segunda pergunta, que eu queria saber se tem alguém que pode responder. E a pergunta é: que mudanças ocorreram no campo de saúde mental? Quais foram as mudanças que vocês observaram aí? Eu posso te responder? Nome? Laurenice. Pronto. Como é o nome? Laurenice. Laurenice. Vai, Laurenice, a Rocha. Aqui te segue mais do que a tua sombra. Arrasou. Vai, Laurenice, acha teu nome. Pelo que eu entendi um pouco, e assim, como eu trabalho com uma psicóloga também, e ela fala bastante sobre, as mudanças foi mais sobre os tratamentos, né? Onde eles deixam, como foi banalizada aquela parte de tratamento de choque e tudo, se voltou mais para o tratamento pessoal, com conversas, levando mais para a parte social, deixando mais de lado aquele tratamento de porque é doente, não pode fazer isso porque é doente, e tratar mais com humanidade. Eu acho que é mais um tratamento humanitário mesmo. Um tratamento eu acho que é mais agressivo, né, Laurenice? Isso, menos agressivo, porque naquela época, assim, eu lembro muito pouco, como eu moro próximo do hospital psiquiátrico aqui da Parangaba, como eu te falei, do São Vicente de Paula. Então, quando eu era criança, era muito comum que eles fugiam, mas eles fugiam não por conta do local, mas por conta dos tratamentos. E hoje a gente vê muito. Mas por quê? Porque hoje eles recebem um certo tipo de carinho, né? Já tem mais conversa, já tem psicólogos para eles, mesmo os psiquiatras. Tem TO, né, para acompanhar.
e fazer toda aquela dinâmica que acaba trazendo a doença, o problema, né, de saúde dele a menos. Eu acho que é mais ou menos isso. Perfeito, Laurenice, arrasou, viu? Abordou aí o tema super bem, explicou as mudanças aí perfeitamente, vocês arrasaram, viu, gente? Parabéns. Vamos agora só para a última perguntinha, se alguém quiser responder, que fala assim: o hospital psiquiátrico ainda tem papel relevante a cumprir? Se positivo, quais as circunstâncias? Vocês acham que nos dias de hoje ainda tem coisas que devem ser mudadas? Ou vocês acham que não precisa? E se tem que ser mudada, o que deve ser mudado no hospital psiquiátrico? Alguém poderia responder essa? Eu de novo, mas pode responder Com alguém. licença, boa noite. Oi? Com licença, boa noite. Oi, boa noite. Respondendo a pergunta da senhora aí, professora, tem que Quem é sim. que tá falando? Deixa eu só anotar teu nome. Márcio José. Márcio, pronto. Vai, Márcio, arrocha. Com certeza, sim. Mesmo nos dias de hoje, com certeza tem a mudança para acontecer ainda, né? Com certeza tem aquele tratamento ainda como é para ser, né? Porque eu penso assim que mudou muito, né? Conforme a aula vem ocorrendo aí, a explicação da senhora. Mas precisa mudar mais ainda, porque com certeza não está 100% não. É assim que eu penso, né? Eu acho Porque... assim, uma das coisas que devem ser mudadas, né, Márcio, é a questão do tratamento mais humanizado, né? Porque, infelizmente, ainda existe muito a questão da desumanização, né? As pessoas super desumanas no tratamento, ainda existe discriminação, né? Até que eu falei a questão de você ter medo de chegar de uma pessoa próxima a uma pessoa que tem algum transtorno mental, né? Então, Era isso mesmo que eu ia colocar aqui sobre os mendigos que a senhora tinha tocado no assunto. Desculpa se meter. Era isso mesmo, sobre o mendigo, que muitas vezes eles precisam só escutar, e às vezes a gente, no automático, a gente se prive daquela pessoa. Tem que ter muita humanidade. O pessoal hoje em dia está pensando muito só em si, só no seu bolso, só na sua vida. exatamente. Perfeito, Ana, muito bom. E o Márcio aí juntou aí perfeito, com resposta ótima. Gente, se eu puder acrescentar, alguém quer falar mais alguma coisa? Eu gostaria de acrescentar. Fale mesmo. Sou Francineuda. Pronto. Eu tenho experiência que eu trabalhei num manicômio judiciário, Estênio Gomes, em 2007 para 2009. Então, o tratamento ainda estava muito severo, né? Não tinham choques, mas eles ficavam largados, jogados. Só juntavam eles para comer. Na hora de comer, que eles vinham e depois ficavam largados. Aí teve a mudança, apareceu a terapia ocupacional, apareceu um professor de educação física, que tinha um campo bem grande, que eles se revigoravam. E aqueles, né, com a deficiência mental muito agressiva, o tratamento era com o aldol decanoato, né, no esquema de 7 dias, de 15 ou de mês. E a medicação que age como depósito, quando ele vem com aquele comportamento grosso, né, agressivo, a medicação acalma ele. Então, eu lhe digo, vendo hoje, o manicômio judiciário está 1000 vezes humanizado do que quando eu trabalhei há anos atrás. Tá? Se você for fazer uma comparação, né, assim, é algo que você nota lógico, né, como a gente está falando, ainda tem muita coisa para melhorar, né, isso é fato. Mas se tiver comparação, minha gente, antigamente era uma coisa assim inacreditável, que não passa nem pela sua cabeça a quantidade de sofrimento que essas pessoas passaram, né? Até de famílias, né, que jogavam nesse hospital como depósito para se livrar. Não ia lá nem ver, nem visitar, nem ter notícia. Muitos casos, né? Exatamente, Francineuda, perfeito, viu? Gente, mais alguém quer falar alguma coisa? Tem algum comentário? A Maria do Desterro, mas pode me chamar de Mari. Vai, Mari. Uma experiência, né, assim, que eu tive, que eu fui lá com uma pessoa minha no hospital de Medicina. Então, assim, eu achei a equipe maravilhosa.
porque eles eram muito humanizados. Meu filho Sim. menor, né? Então, assim, o tratamento que eles fizeram com meu filho foi extraordinário. O médico demorou, eu fiquei assim impressionada, porque o tempo que ele demorou com o meu filho na sala, conversando, tentando escutar, eu fiquei assim. Isso faz toda a diferença, né, Mari? Quando você vê esse atendimento mais humanizado, né? Você diz, poxa, às vezes a pessoa está precisando só de uma conversa, de uma pessoa que realmente a entenda, né? Porque é muito diferente você conversar com um familiar, com um amigo, e você ter uma conversa com um profissional, né? Então, quando o profissional ele te escuta, ele te ouve, gente, a pessoa sai muito mais leve do local, né? Então, às vezes é só a questão da escuta, né? Então, E eu estou muito agradecida porque eles têm um método, né, de conversar com a pessoa, fazer que ela falem. Então, assim, ele falou coisas que eu nem sequer imaginava que estava acontecendo. isso, exatamente. Gente, ó, então nós finalizamos o nosso conteúdo por aqui, tá? Muito obrigada pela participação de vocês. Anotei o nome de todo mundo aqui que participou, tá certo? Espero que vocês tenham aprendido aí um pouco sobre a história da saúde mental, né? Foi realmente isso que eu quis abordar na nossa aula de hoje com vocês, tá? Espero que tenham gostado do assunto. Próxima aula a gente vai conhecer um pouco mais do CAPS, né? Vamos conhecer aí como funciona esse sistema de atendimento da saúde mental. Também só as palmas e os coração. Ai, que fofo! Gente, é isso. Encerramos o nosso assunto, né? Desculpa aí pela demora, tá, gente? É porque realmente eu não consegui juntar as turmas e essa foi a forma que eu vi de dar aula para vocês. A aula, ela tá gravada. Então, se vocês quiserem assistir novamente, ou então se tiver algum colega que não assistiu, vai ficar disponível, tá certo, minha gente? E é isso. O sábado não dá mais, mas amanhã vocês vão curtir o domingo, né? Se Deus quiser. Tá certo, meu povo. Então, vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês, tá? E até segunda-feira. Não esqueçam que segunda-feira vocês têm que entregar a atividade, viu? Então, quem não fez, cuidem em fazer logo a atividade. Tá certo? Fala, professora, que atividade é essa, meu Deus? A atividade que eu passei na última aula, viu? Eu vou atrás já. Pois vá atrás para fazer, viu? Tá no slide. Lá no finalzinho do slide tem as perguntas, tá certo? Bom. Tchau, prof. Show. Boa noite. Beijo, gente. Boa noite aí a todos. Tchau. Bom domingo aí para vocês. Beijo. Boa noite, professora.